Boa tarde a todos que nos acompanham. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso call de resultados do terceiro trimestre de 2023 da Eternit. Sou Anderson Rebeck, gerente de RI da companhia. Na apresentação de hoje, contamos com a presença do CEO do Grupo Eternit, Paulo Roberto Andrade, e do CFO e diretor de Relações com Investidores, Vitor Malman. Antes de iniciarmos a nossa apresentação, gostaria de passar algumas informações. O nosso call de resultados terá duração de aproximadamente 1 hora, onde serão dedicados cerca de 30 a 40 minutos para a sessão de perguntas e respostas. Portanto, caso deseje fazer uma pergunta aos nossos executivos, peço a gentileza de utilizarem o chat que está disponível nesta plataforma de webcast. Aviso importante: declarações contidas nesta apresentação relativas às perspectivas dos negócios da companhia, projeções de resultados operacionais e financeiros e referências ao potencial crescimento da companhia constituem meras previsões e foram baseadas nas expectativas da administração em relação ao seu desempenho futuro. Essas expectativas são altamente dependentes do comportamento do mercado, da situação econômica do Brasil, da indústria e dos mercados internacionais. Portanto, estão sujeitas a mudanças. A Eternit não pode dar qualquer certeza quanto à realização das expectativas apresentadas. Agora eu passo a palavra ao nosso CFO e diretor de Relações com Investidores, Vitor Malman. Boa apresentação, Vitor. Obrigado, Rebeck. Estão todos abertos o microfone? Ok. Obrigado, Rebeca. Então, mais uma vez, repetindo, boa tarde, agradeço a presença de todos no nosso call dessa tarde, onde vamos apresentar o resultado do terceiro trimestre de 2023. Começamos pela conjuntura. Os indicadores, eu diria, macroeconômicos estão sinalizando para melhora, né? Nós estamos aí com a perspectiva agora, no fechamento do Focus, agora de setembro, de um crescimento do PIB de 2,9%, um recuo no IPCA, um cenário de Selic recuando até 11,75% no final deste ano, com uma projeção de 9,25% no final do ano de 2025. Alguns indicadores que são importantes para o nosso segmento: taxa de desemprego atingindo um valor de 7,7%, o menor valor desde o trimestre que se encerrou em fevereiro de 2015. IPCA de alimentos recuando 2% nesse trimestre, no terceiro trimestre, e o índice de confiança do consumidor mantendo um patamar elevado e crescendo mais um pouquinho agora no fechamento de setembro. A gente destaca esses indicadores porque tanto a questão de emprego quanto a questão de inflação estão ligadas à disponibilidade de renda da população, que é um fator extremamente importante no consumo do nosso principal produto, que são telhas de fibrocimento. Lembrando que mais da metade da nossa demanda está ligada à manutenção de telhados já existentes. O reflexo disso no indicador da Abramat do faturamento deflacionado, os 9 meses do ano apresentam um recuo de 2,2% frente ao exercício de 2022, mas é interessante ressaltar que no terceiro TRI esse indicador registra um crescimento de 1,2%. Nesse cenário, como a Eternit se desempenhou operacionalmente? Começando pelo segmento de fibrocimento e o nosso principal produto, as vendas
de telhas de fibrocimento apresentaram um crescimento nesse trimestre de 12%, uma recuperação frente a um segundo trimestre fraco, que proporcionou uma recuperação no acumulado do ano, mas ainda registramos um recuo de 3% frente ao mesmo período do ano anterior. Se nós formos olhar sistemas construtivos, é um mercado que vem crescendo, né? Apresentou um crescimento de 37%, tanto comparado com o último trimestre quanto ao trimestre do ano anterior, e no acumulado do ano um crescimento de 13%. É um segmento que nós temos focado nossa atenção, que está ligado à industrialização da construção civil, né, mudando um pouco o modelo que nós temos hoje, e tem fatores bastante positivos, né? A reforma tributária propõe um regime de créditos e débitos também para o setor da construção civil, e isso é um fator bem positivo para o crescimento dessa industrialização, à medida que os impostos deixam de ser custo e passam a ser créditos e débitos. Em termos de margem bruta, a nossa margem no terceiro trimestre ficou em torno de 17%, ligeiramente abaixo do segundo trimestre de 23, que foi 20%. Neste terceiro trimestre, nós tivemos, especialmente nesse segmento, nós também contemplamos a produção de fibra de polipropileno, e nesse período nós tivemos um mês de paralisação da unidade para ajuste de estoque. Então, isso, de certa forma, prejudicou o resultado desse terceiro tri, mas de qualquer forma, em termos de performance, 100%. Migrando para o segmento de telhas de concreto, de fato, esse segmento teve um recuo bastante expressivo nas vendas acumuladas do ano, de 31%, e fizemos várias tentativas já de fazer recuperação de venda. A gente tem que lembrar mil toneladas no trimestre, e o acumulado do ano está ligeiramente abaixo, 2% abaixo, com 143 mil toneladas. A margem bruta da exportação do segmento de fibra nesse trimestre alcançou 49%. Lembrando que no segundo trimestre, em abril, nós tivemos uma parada programada de manutenção de 15 dias, e isso prejudicou o resultado do segmento no segundo trimestre, e agora volta a ter essa recuperação, atingindo 49%. A consolidação de todas essas evoluções na nossa receita líquida. Então, mais uma vez, a gente observa um crescimento expressivo frente ao trimestre anterior, né, o segundo trimestre, mas ainda abaixo do que foi o terceiro trimestre de 22. E se nós avaliarmos o acumulado no ano, nós temos aí um recuo de 3%, onde o principal fator foi o desempenho no segundo tri. Em termos de lucro bruto, totalizamos neste trimestre 78 milhões, no ano 228 milhões, e nesses 9 meses o segmento de Crisotila respondeu por 50% do resultado total do grupo. Nossa margem bruta ficou em 27%, está em linha com o que nós vemos fazendo no ano, né? Os 9 meses também tem uma margem bruta de 27%, inferior ao ano passado, mas apresentando alguma recuperação frente ao segundo trimestre, alinhado com os outros indicadores, conforme eu já comentei. Observando um pouco a composição do nosso CPV, começando com fibrocimento,
é um segmento que matéria-prima e outros variáveis, ou seja, os custos variáveis representaram 74% do CPV, e dessa 74%, ou especificamente dos 56% de matéria-prima, cimento representa 46%, e resina de polipropileno, que é adquirida para fazer a fibra e está dentro dessa unidade geradora de caixa, representa 33%, ou seja, os dois juntos representam 80% da matéria-prima. Um ponto importante é a parcela de custos fixos, que representou 23% nesse terceiro trimestre, ela é que sofre mais impacto percentualmente à medida que a gente aumente a ocupação da capacidade instalada. Nós operamos nesse trimestre com algo em torno de 60% da capacidade de ocupação da Carmar superior, a participação do custo fixo se reduz no CPV. Então, basicamente, essa desalavancagem operacional pela redução nas vendas de fibra de cimento frente à capacidade disponível é que tem feito com que o resultado apresente algum recuo frente ao ano passado. Migrando para o mineral crisotila, aqui nós temos a atividade de mineração, então, basicamente, nosso custo variável principal é energia. Quando nós somamos combustível com energia elétrica, isso representa 28%. Temos aí embalagem como item significativo e uma parcela de custo fixo de 56%. Pode causar uma certa estranheza, mas, basicamente, a mineradora ela consome energia e equipamentos e serviços, né? Então, a parte de aluguel de equipamentos, além de mão de obra, obviamente, aluguel de equipamentos, contratação de serviços, tudo isso está dentro dessa parcela de 56%. E de forma intermediária, né, entre os dois extremos de fibrocimento e o crisotila, eu tenho telhas de concreto, onde também fica claro que esses 38% da participação do custo fixo no CPV da Tegla no terceiro trimestre é sinal claro de que nós operamos com um nível de ocupação muito baixa na unidade, fruto de uma demanda que, como nós vimos, recuou 31% frente ao ano anterior. Passando para despesas gerais administrativas, tivemos uma redução frente ao segundo TRI de cerca de 17%, chegamos ao patamar de 25 milhões. O segundo TRI também foi marcado por eventos não recorrentes, que, obviamente, não se repetiram nesse terceiro TRI, e a comparação desse total de 25 milhões frente aos 24.700 do terceiro TRI de 22, sinaliza um crescimento de 3%, que fica abaixo da inflação desses últimos 12 meses, e tem como principal fator aí de elevação acordos coletivos, né? E tivemos também um ponto importante no acumulado. Nós temos nesse ano 2 milhões das despesas gerais administrativas da unidade da Confibra, onde aqui a gente pode também já evidenciar a captura de alguma das sinergias que nós tínhamos quando fizemos a aquisição. A Confibra, em seu último ano, em 2022, como o ano inteiro, praticamente, né? Ela já em 2022, tendo, a partir de agosto, sofrido um processo de realinhamento em função da aquisição e de redução de DGA, ela registrou em 2022 8 milhões de reais, considerando que a partir de agosto ela já estava incorporada ao grupo e já tinham sido feitas algumas reduções. Este ano, em 9 meses, nós temos um DGA da ordem de 2 milhões naquela unidade, o que representaria algo como 2 milhões e 700 no ano, se eu fizesse uma extrapolação linear. Em termos de despesas com vendas, depois de um segundo trimestre, onde esse valor alcançou 14% da receita líquida, e basicamente, como nós reportamos na ocasião, o segundo trimestre foi marcado por 2 eventos de inadimplência na SAMA, e isso fez com que nós tivéssemos aí uma provisão de devedores duvidosos, um PDD de 8 milhões e meio no segundo trimestre. Isso fez com que esse valor subisse, e nesse novo trimestre, como isso não é um perfil típico da operação, as despesas com venda retornaram ao percentual de 9%, como observado no terceiro TRI de 22.
No acumulado do ano, então, eu tenho um crescimento de 77 milhões para 85, e praticamente esses 8 milhões de reais é o valor líquido entre provisão de PDD na Operação Samba. Bem, o resultado desses diversos fatores de custo, receitas e despesas resultaram um EBITDA no trimestre de 37 milhões, significativamente inferior ao terceiro TRI de 22, que alcançou 57 milhões, entretanto, também sinalizando para a recuperação para um patamar mais próximo do primeiro TRI, né? Sinalizando aí o segundo TRI como o vale, o valor mínimo desse vale, dessa queda de resultado. Isso fica bem mais forte quando a gente avalia o lucro líquido, quando alcançamos no terceiro TRI um lucro líquido de 21 milhões, que se compara aos 22 milhões do terceiro TRI e representa um crescimento expressivo frente a 1 milhão que foi feito no segundo TRI. Então, o desempenho operacional da companhia, conforme eu busquei evidenciar, é o principal fator da recuperação desse resultado, voltando para um patamar verificado lá no primeiro trimestre. Obviamente, no acumulado do ano, ainda temos um recuo bem expressivo. 2022, especialmente o primeiro semestre, foi um semestre onde nós ainda tínhamos um cenário muito forte em termos de demanda no mercado, que atingiu seu pico em 2021, né? Mas ainda estava bastante aquecido no primeiro semestre de 2022. De qualquer forma, o resultado desse trimestre retoma um desempenho operacional compatível com a nossa expectativa. Bem, indo para endividamento, nós observamos um crescimento aí, nós temos um gráfico que apresenta nosso endividamento líquido de 606 milhões de reais, o endividamento bruto é da ordem de 146 milhões no fechamento do trimestre, e esse endividamento nós podemos distribuir em duas linhas de longo prazo. A primeira, o BASA, a captação junto ao BASA de 30 milhões e meio, essa é uma dívida antiga, inclusive uma dívida concursal, que foi a captação feita para a construção da unidade de Manaus, é uma dívida que nós vamos pagar no fluxo contratado, é uma dívida de 7% ao ano, então é uma dívida já pré-existente a próprio pedido de recuperação judicial. Recentemente, nós fizemos duas captações, uma Finame Capital de Giro, uma operação de repagamento em 5 anos, e outra CCE, no valor de 11 milhões e meio, também com 5 anos de repagamento, que, junto com a captação de curto prazo, de desconto de ACE, de recebíveis de exportação, no total de 70 milhões, totalizam entre 146 milhões. Esses três últimos itens, Finame, CCE e ACE, foram captações feitas para fazer frente ao investimento em Caucaia. Se nós avaliarmos frente ao fechamento do ano passado, nós tivemos um crescimento de 61 milhões nessa dívida bruta, e eu diria que a notícia positiva é que, como nós vamos ver mais à frente, o projeto Caucaia já alcança 95% de avanço físico e o desembolso de um previsto de 171, 165 milhões no fechamento de setembro já tinham sido desembolsados. Então, a consequência disso é que, tendo cumprido o investimento, o desembolso previsto para o investimento em Caucaia, tendência é que a gente recue agora na utilização de antecipação de ACE, que foi um mecanismo que nós utilizamos para, digamos, disponibilizar parte do recurso que estava em capital de giro para ser imobilizado. Então, só para sinalizar, a posição de ACE recente já é da ordem de 45 milhões, visto que a demanda por recurso em Caucaia já está no seu encerramento. Observando, então, agora nosso balanço patrimonial, nós alcançamos um ativo total de 1,3 bilhão, temos uma liquidez bastante expressiva, né? A diferença em ativo circulante para passivo circulante está em ordem de 310 milhões de reais, uma liquidez corrente de 2,1. Então, a empresa tem um quadro bastante líquido. Nosso patrimônio líquido alcançou 711 milhões, o que como consequência, atingimos a relação equity-debt de 57%, que tem sido mantido aí
ao longo desse período, e um return on equity, considerando o lucro líquido dos últimos 12 meses, de 8,2%, considerando o patrimônio de fechamento e o lucro líquido dos últimos 12 meses. Em termos de dívida concursal, a dívida concursal hoje de 37,3 milhões, ela é basicamente a dívida do BASA, 30,5, aquela que apareceu no quadro de endividamento financeiro. Aí, não, o segundo grande credor seriam aqueles que não compareceram, que são credores da classe 3 e classe 4, que totalizam cerca de 4,5 milhões. Temos 1,5 milhão de novos credores na classe 1, classe trabalhista, e, finalmente, cerca de R$800 mil de novos credores da classe 3. Então, basicamente, nós temos aí 33 milhões de dívida concursal, dos quais 30,5 milhões é o financiamento do base de longo prazo, 7 anos de repagamento, pagamentos mensais e 7% ao ano de custo de financiamento. Bem, eu vou falar um pouco mais à frente, mas, como evento subsequente, nós tivemos aí nós peticionamos o segundo juízo da Vara de Falência e Recuperação, buscando homologar um aditamento ao plano referente à classe 1, exclusivamente à classe 1, e solicitamos também que, em homologado esse aditamento, fosse encerrada a RJ. Em relação aos nossos projetos estratégicos, o primeiro... Desculpe, mas eu estou um pouco rouco ainda pelo triunfo tricolor de sábado. Bem, então, em termos de projetos estratégicos, a unidade Greenfield no Ceará, como eu havia comentado, atingimos 95% de avanço físico, já concluímos a instalação de máquinas e equipamentos, já iniciamos o comissionamento da unidade e temos previsão de partida agora no 4º trimestre. Atualmente já temos 100 postos de trabalho entre próprios e terceiros, e durante a construção geramos 420 empregos durante a etapa de construção e montagem. E, como eu já comentei, o investimento total foi reavaliado para 172 milhões, era inicialmente 165 milhões, dos quais 165, coincidentemente, haviam sido desembolsados até o fechamento do 3º trimestre. Em termos de telhas solares, estamos instalando um projeto piloto com telhas Eternit, ou seja, telhas de fibrocimento solar, em uma residência na comunidade de Chapéu-Mangueira, na cidade do Rio de Janeiro, em parceria com a ONG Revolu Solar. É uma aplicação que a gente entende como bastante socialmente e ambientalmente responsáveis, né? Você disponibilizar esse produto para a comunidade de baixa renda. E, ao mesmo tempo, um aspecto importante, nós iniciamos o processo de cadastramento no BNDES dos nossos produtos Eternit Solar e Tegla Solar, o que permitirá no futuro que o cliente que venha adquirir nossa telha possa contratar financiamento junto à instituição financeira. E o terceiro projeto, que é a ampliação da unidade de Manaus. A unidade de Manaus produz fibra de polipropileno a partir de resina de polipropileno e abastece as unidades de fibrocimento. Só recapitulando, nós tivemos uma ampliação de 10% das unidades do Rio e Goiânia, conjuntamente, da capacidade original da Eternit, na ocasião, cerca de 68 mil toneladas mês. Adquirimos a Confibra, que representava, na ocasião, mais 20% de capacidade, e, finalmente, estamos construindo a unidade do Ceará, que representa mais cerca de 10% de capacidade. Então, esse aumento de 50% na produção de fibrocimento tem que estar lastreado no aumento de 50% na produção do seu insumo, fibra de polipropileno. Em função disso, foi feito esse projeto, um investimento total de 24 milhões. Esse projeto tem os seus últimos equipamentos chegando na unidade no primeiro TRI de 24. A parte basicamente, resta a montagem desses equipamentos, já que toda a parte de instalação civil, elétrica, tudo isso já foi concluído. Após a ampliação, então, essa unidade passa a ter uma capacidade de 18 mil toneladas ano, o que representa um aumento de 50%, como havia comentado, acompanhando
o aumento da capacidade instalada de telhas de fibrocimento. Em termos de mercado de capitais, os dados, são disponíveis, então nós fechamos o trimestre com uma ação cotada a cerca de R$ 8,00, um volume médio de negociação de 2,4 milhões. A gente observa no gráfico que ele está num patamar mínimo observado aí nos últimos 5 trimestres, desculpa. O valor, o market capital, está em 499 milhões. O free float continua 90,8%, nós não temos acordo de acionista nem grupo de controle. A base acionária, praticamente 25 mil acionistas, dos quais pessoa física representa quase 48%. Um valor por ação de 11,50, então estamos com uma cotação, um valor patrimonial, de 11,50, então nossa ação está cotada abaixo do valor patrimonial, e o lucro por ação nos últimos 12 meses representa cerca de 94 centavos. Bem, em termos de eventos subsequentes, o principal, foi no dia 18 de setembro, a companhia, então, solicitou a homologação do primeiro aditamento ao plano de recuperação judicial, focada exclusivamente em alterar as condições de credores concursais da classe 1, que são os credores trabalhistas. O objetivo da empresa foi, enquanto a questão judicial não se resolve, nós buscamos uma nova solução que melhorasse o que estava estabelecido no plano original, em termos de condições para pagamento dos credores classe 1, mas, ao mesmo tempo, preservasse a estrutura de capital que havia sido contemplada no plano, não majorando e não onerando a companhia além do que tinha sido acordado. Essa mudança, basicamente, é permitir ou indicar que o credor classe 1 até R$ 250 mil ele recebe em caixa, como era previsto anteriormente, mas dessa feita, ao invés de nós nos comprometermos em pagar em 12 meses, nós pagaríamos em 3 meses. O excedente a 250 mil estaria migrando para a categoria classe 3, e nessa categoria nós temos liquidações antecipadas por eventos de liquidez. E a empresa praticamente não tem mais credores na classe 3, eu havia comentado, tem cerca de R$ 800 mil de novos credores, e ainda tem ativos para alienação e que poderiam ser utilizados para pagar esse excedente a 250 mil. Uma nova flexibilização feita pela companhia foi que, diferentemente do quadro original, onde o excedente de caixa oriundo de uma alienação de ativo ou de um evento de liquidez, frente ao pagamento da classe 3, ele era incorporado ao caixa da companhia. Desta feita, nós propusemos que esse recurso ficasse reservado para pagamento futuros de novos entrantes nessa categoria. E, finalmente, caso seja de opção do credor classe 1, nós mantivemos a opção de, acima de 250 mil, receber em ação a seu critério, e nesta oferta em ações, asseguramos uma chamada de capital de, no mínimo, 125% do valor da dívida, isso em operações semestrais, com um valor apurado pelos 3 critérios, valor patrimonial, valor econômico e valor de mercado, desprezando o menor e achando a média, e assegurando um deságio de 20%. Lembramos que qualquer emissão de ação é conferido o direito de preferência aos acionistas da companhia. Recursos oriundos da subscrição pelos acionistas seriam utilizados para fazer pagamento desses credores. Então, resumidamente, nós procuramos criar uma situação de pagamento mais favorável aos credores da classe 1, mas, ao mesmo tempo, mantendo a estrutura de recursos alocados conforme previsto no plano original. Desta forma, a gente está colocando ali ativos que já estavam previstos para alienação e que sobejaram a dívida prevista para a classe 3.
No dia 6 de novembro, e tivemos conhecimento ontem, né, no dia 7, a Receita Federal deferiu nosso pedido de ressarcimento de PIS/COFINS no montante de 18,5 milhões da unidade Sama. A Sama, por ser uma empresa exclusivamente exportadora, ela acumula PIS/COFINS e a Receita Federal deferiu o nosso pedido, então isso não tem efeito em resultado, somente em caixa. E, finalmente, na reunião de conselho de ontem, foi, conforme previsto em nossa política de dividendos e juros sobre capital próprio, foi declarado, aprovou a declaração de JCP no montante de 4,8 milhões, o que representa um valor líquido de cerca de 0,077 centavos por ação, e que o pagamento, conforme previsto no nosso plano, nós fazemos declarações trimestrais e pagamentos semestrais. Então, os pagamentos das declarações do segundo semestre serão feitos em 29 de março do ano seguinte. Bem, possíveis catalisadores do ambiente para o quarto trimestre de 2023. No segmento de fibrocimento, o índice de confiança do consumidor, pelo 5º mês consecutivo, apresentou uma melhoria, então isso é importante, né? O consumidor final está mais otimista em relação ao seu futuro. Estamos num ciclo de redução de taxa básica de juros. A inflação de alimentos, que tem um impacto importante no nosso mercado consumidor, recua, porque disponibiliza a renda. Tivemos aí, como eu havia comentado também, um cenário de maior empregabilidade, né, redução da taxa de desemprego, e, ao mesmo tempo, programas do governo federal, como Minha Casa Minha Vida, que teve aí uma revitalização, conforme já descrevemos anteriormente, e, finalmente, o início operacional do Desenrola Brasil, que é um refinanciamento e que impacta também o nosso mercado, à medida que, ao refinanciar dívidas, não só aumenta a disponibilidade para consumo imediato, como também volta a dar acesso à linha de crédito para a população de baixa renda. Na área do mineral crisotila, eu diria que os principais pontos são a volta à normalidade do trade internacional, então o frete marítimo tem mais disponibilidade e o preço recua. Isso tem impacto direto no nosso preço ex-works, ou seja, o preço do produto na nossa fábrica. À medida que eu vendo custo e frete, à medida que o frete reduz, eu posso ter uma expectativa de ficar com parte dessa redução. Bem, era isso que eu tinha a apresentar e nós estamos agora à disposição para perguntas. Obrigado, Vitor. Obrigado pela apresentação. Gostaria de estar reforçando a todos que, caso desejem fazer uma pergunta, estamos aqui à disposição para responder. Utilizem o chat que está disponível nessa plataforma de webcast. Então, podem encaminhar as perguntas. Teremos aqui o Vitor, juntamente com o Paulo, que estão à disposição para questionamentos, dúvidas ou considerações. Então, a gente abre agora a sessão de perguntas e respostas. Acredito que já temos algumas perguntas aí no chat. Peço que abram também a câmera do Vitor, por favor. Perfeito. Perguntas estão na tela já? Bem, a primeira é do Luiz. Eu vou ler o e-mail, porque eu também fiquei orgulhoso. Sou sócio orgulhoso da Eternit. Muito obrigado. Gostaria de saber quem conversar na empresa para saber mais sobre a área de mineração. Olha, nós temos a área de RI, né? O Rebeck, que está fazendo a abertura, o nosso gerente de RI. Então, o canal de RI é o melhor canal para conversar sobre temas. E, obviamente, eu também estou à disposição para conversar sobre esse tema. O Renato pergunta, com esse novo aditamento, qual a previsão para a saída da RJ? Acredita que até o final do ano isso possa ocorrer? Bem, nós peticionamos ao juiz, ele certamente tem um tempo dele para fazer uma avaliação,
provavelmente abrirá prazo para manifestação de credores e depois, em função dessas respostas, fará a sua apreciação. A gente não tem controle sobre esse prazo. O prazo de manifestação pode variar entre 10 e 30 dias, mas os outros 2 períodos dependem unicamente do judiciário. Então, assim, é difícil a gente fazer um prognóstico. Seria ótimo que a gente tivesse um encaminhamento antes do final do ano, mas nós não temos essa previsibilidade. O Luiz pergunta: a companhia avalia a oportunidade de novas operações de M&A dentro do segmento da construção? Nós concluímos nosso ciclo de planejamento estratégico, né? E essa é uma possibilidade. Hoje nós não temos nada, né, Paulo, no pipeline, mas é sempre uma possibilidade no sentido de consolidar mercado, em especial em regiões onde a gente não tenha uma posição de produção. Não sei se você quer. Não, acho que foi falado na última reunião, né? A gente tem uns projetos internos, né, que tem uma expansão possível muito grande ainda, a parte fotovoltaica, né, que a gente tem um produto realmente agora validado, né, que a gente começa com vendas. A parte de sistemas construtivos também, né, como o Vitor bem mencionou, tem um aumento bastante expressivo em termos de venda, mas ainda é muito incipiente, né, dentro do mercado brasileiro, mas a gente acha que é uma direção para o futuro. Então, são crescimentos internos que a gente pode ver também em parcerias, né? No caso, trazer produtos para poder compor portfólio, seriam mais parcerias comerciais. E na parte de um M&A, a gente tem olhado, né, targets no mercado, que a gente não pode mencionar, até por assinatura de NDAs, tanto para parcerias comerciais, como também para compra de companhias, né? Nada andou, por enquanto, a gente está analisando. A gente principalmente está vendo produtos que têm uma sinergia muito grande com o nosso canal comercial, que a gente poderia colocar na mesma revenda, na mesma lojinha, que a gente vende hoje as telhas, né, as placas cimentícias. Então, para a gente é fundamental a gente usar a mesma força comercial para poder fazer essa distribuição, né, que tenha um interesse realmente do nosso trade atual, né? Não adianta a gente comprar ou colocar para dentro de uma companhia totalmente exógena em termos de sinergia comercial, né, que a gente não possa aproveitar. Então, a gente tem olhado sim, mas, por enquanto, nada caminhou. A gente tem focado, acho que primeiro, né, Vitor, como a gente falou, sair da RJ, né, tentar resolver alguns pontos de rentabilidade aqui dentro da companhia, mas a gente tem colocado em paralelo, mas sem nada ainda se cristalizando, tá? A saída da RJ é fundamental para o M do merger. Acquisition não é tão relevante, mas se nós formos falar em fusão, obviamente a saída da RJ é fundamental. A gente gostaria também de dar para o nosso acionista a possibilidade da gente estar adquirindo companhias via funding, né, externo, né, porque toda hora chamar capital também é algo que limita muito, né, a nossa expansão, né, via M&A. Né? O Flávio coloca: boa tarde, parabéns pelo resultado dado conjuntura. Qual o CAPEX previsto para 24? Boa pergunta. Nós estamos justamente no ciclo orçamentário. Tivemos, semana passada, né, Paulo? Uma longa discussão sobre CAPEX, mas ainda não temos esse número fechado. Mas, de qualquer forma, a expectativa... Esse ano foi um ano de investimento em CAPEX bastante relevante em função da unidade calcária e certamente, o ano que vem, esse valor não se repete. Será um CAPEX agora muito mais voltado para a continuidade operacional. Com relação à mineração e comercialização de crisotila, quanto se resolve o processo? Isso é uma boa pergunta também. Acho que o processo, na verdade, ele estava em vistas, ele estaria retornando para a pauta agora, né, para julgamento. A gente está aguardando realmente o próximo passo, né? Em princípio ainda não entrou na pauta, pode ser que entre agora esse ano ou no começo do ano que vem, né, para ser julgado, mas a gente tem ainda uma confiança muito grande de que a lei, né, que nos sustenta na operação no estado de Goiás, ela seja julgada procedente, né, constitucional, né, e a gente possa operar, né, da maneira que a gente faz hoje, só para exportação, né, sem nenhum tipo de comercialização interna, né, mas não tem previsão, né, assim, o best guess que a gente pode falar é que seja julgado entre o finalzinho desse ano e o primeiro trimestre do ano que vem, mas a gente não tem certeza, realmente está dentro da pauta do STF, que a gente não tem controle nenhum.
O Renato pergunta: foi observada uma queda significativa nas vendas do segmento de telhas de concreto. Isso. Como a companhia pretende reverter essa situação? Também é uma boa pergunta, né, Vitor? Acho que, na verdade, se a gente olhar o histórico da telha de concreto, a gente teve várias fábricas espalhadas no Brasil, volumes muito maiores, mas a gente nunca conseguiu ganhar dinheiro de verdade, né, com esse tipo de produto, né? Foi sempre um desafio muito grande. Então, o que a gente decidiu agora é centralizar a produção, é fazer a venda dentro de uma geografia mais limitada e a gente ter margens que sejam margens boas para a companhia, né? Então, a gente baixou bastante volume, vocês veem que mesmo frente ao início do ano a gente tem uma baixa de volumes, mas a gente nunca esteve com margens tão interessantes, né? Com preços médios tão interessantes e margens tão interessantes. Então, a ideia é a gente retomar volumes, mas mantendo o mesmo nível de margem bruta, né, que a gente está mantendo até agora, para poder realmente ter um produto rentável. A gente está vendo opções de venda, maneiras de vender através de uma venda ativa de call center, relacionamento muito mais forte, né, com o canal de arquitetos, né, porque é uma venda muito para pessoa física também, né. Mas a gente primeiro falou, olha, vamos começar a ganhar dinheiro e a partir do positivo, né, quando a gente entra numa espiral positiva, a gente volta a aumentar volumes, tá? Então, esse é o próximo passo, buscar aumento de volume. Outra vez, desculpa, o Renato pergunta, vocês comentaram sobre o início do cadastramento dos produtos Tegola Solar e Tênis Solar no BNDES. Pode comentar a respeito? Existe uma previsão de quando esse processo será concluído? Bem, é um processo de informação, de comprovação de conteúdo nacional, coisas necessárias para o BNDES vir a financiar. Não me parece que seja uma coisa de longo prazo, imagino 2 meses no máximo, eu acho que a gente conclui isso. Eu acho que no começo do ano que vem a gente tem isso cadastrado, vocês sabem que, especialmente nesses programas, né, Minha Casa Minha Vida, né, que a gente precisa estar cadastrado e, ao mesmo tempo, a gente tem que convencer as construtoras que a nossa alternativa, né, de geração solar é uma alternativa viável também. Então, a gente está nesses 2 caminhos, né, de convencimento de construtoras e, ao mesmo tempo, cadastramento, tanto na Caixa Econômica também, né, para a gente ser parte de financiamentos da própria Caixa, como na parte de BNDES também, né? O produto ser financiável, ultimamente. Financiamento para o consumidor, né? CDC, criar direto ao consumidor, não vai financiar a companhia. Bem, o Nicolas pergunta, quais as perspectivas para o 4º trimestre? Bem, a gente, obviamente, não dá guidance, eu procurei mostrar fatores positivos para o 4º trimestre, que não são inerentes à Eternit, são fatores positivos do mercado de construção civil. A gente observa na Abramate, no último trimestre, uma evolução positiva, um crescimento de, se não me engano, 1%, alguma coisa em torno disso. E nós vimos de um quadro bem negativo, né, o ano passado inteiro. Então, assim, eu acho que, pelo menos, há uma estabilidade nos níveis de consumo e temos a expectativa, né, de haver uma recuperação, mas é meramente expectativa. Considerando que aqueles fatores venham a ocorrer e tenham sucesso, né, do tipo desenrola, Minha Casa Minha Vida, queda da inflação, aumento do emprego, tudo isso favorece o nosso mercado consumidor. Então, é muito nesse sentido que é a nossa expectativa. Lembrando que o 4º trimestre é um trimestre que, para a construção civil, dezembro não é um mês dos melhores, né? Eu acho que esse é o ponto, né? A gente sabe que dezembro, especialmente, é um mês mais curto, né, em termos de faturamento para a gente. Então, olhando anos anteriores, sempre em dezembro, né? Às vezes você tem uma queda de faturamento realmente. Para exportação também, muitas vezes, não é tão bom, né? A gente, historicamente, até parava a mina, né, no final do ano. Esse ano, pelo menos, não vão parar a mina, né? Então, a gente deve ter um volume mais alto do que nos anos anteriores, né? Vai ser bem melhor. Mas eu acho que o soluço passou, né, Vitor? Aquele soluço realmente do segundo tri foi um soluço, né? Eu acho que agora a gente encara de uma maneira muito mais normalizada a situação do 4º tri, né? Está dentro de uma normalidade diferente do que foi o segundo tri, realmente. Se comprovou o fator atípico, né, pontual lá do PDD da Samba, e isso fez com que a própria
despesa comercial voltasse para o patamar normal de 9%. Então, isso que prejudicou muito o resultado da SAM. Qualquer pergunta? Eu não estou... Que eu não enxergo nada aí. Bem, diante não temos mais perguntas, vamos aguardar um minuto para ver se surge outra. Só... Bem, Estão me ouvindo? Só reforçando que, caso desejem fazer pergunta, podem utilizar o chat da plataforma, estamos à disposição. Bom, como a gente não teve mais perguntas através do chat, gostaria agora de agradecer a presença de todos ao nosso call de resultados do terceiro trimestre de 2023, sempre reforçando que nossa área de relações com investidores está disponível, caso tenham dúvidas, considerações a serem feitas, nosso canal de RI está sempre aberto aos nossos acionistas, investidores, aos analistas também. Então, gostaria agora de passar a palavra para o Paulo, nosso CEO, para as considerações finais. Então, agradeço a presença de todos e passo agora ao Paulo. Obrigado, Rebeca. Eu acho que queria endereçar uma dúvida, né, que muita gente tem, né, que é sempre o comparativo que se faz desse terceiro trimestre, né, com o terceiro trimestre do ano passado, né, ou esse ano com o ano passado, né. Acho que o Vitor já falou, né, 21, especialmente foi um ano totalmente atípico, né, fora da curva, né, com resultados nunca antes alcançados, né, realmente, especialmente na parte de fibrocimento. E 2022 começou a trazer um resultado mais dentro da normalidade, mas ainda bem melhor do que foi historicamente. Então, o primeiro semestre, né, até o terceiro trimestre de 2022, os resultados foram acima do que era uma normalidade da companhia no passado, né? No quarto trimestre começa a se recompor mais ou menos uma normalidade, e 2023 volta-se a um patamar realmente normal, né, dentro do que a companhia chegou a operar no passado, né? Então, sempre essa comparação com o ano passado é difícil, né? Eu acho que a comparação é interessante a se fazer com o primeiro trimestre e com o segundo trimestre desse ano, né? Como eu comentei, o segundo tri para a gente foi um soluço, né? Houve a combinação de vários fatores, né? Como o Vitor mencionou, da mina, né? Que realmente ficou parada durante um bom período, e também problemas de PDD, né? E outros problemas também de mercado. A gente sentiu concorrentes e especialmente empresas de setores afins aqui da construção civil com problemas sérios no segundo tri, e a gente fica muito feliz, né, de mostrar um resultado do terceiro tri, que é uma recuperação, né, versus o segundo tri, e a gente vê que o mercado não é que esteja tão maravilhoso, houve uma melhoria, o Vitor apontou vários fatores, né, que trazem essa expectativa positiva, né, do mercado, mas vocês veem balanços, né, que foram divulgados aí, né, de empresas de capital aberto, né, e outras aí, que mostram realmente que o mercado ainda tem dificuldades, e a gente conseguiu realmente, acho que reagir de uma maneira bem positiva, né? A gente já tem um terceiro tri bem interessante e com perspectivas muito boas para o quarto tri, né? Então, acho que esse é o copo meio cheio, né? Que apesar da gente ainda tá pior do que foi em 2022, a gente tem uma recuperação muito boa e a gente conseguiu, de alguma maneira, se antecipar ao mercado de construção civil, né? Enquanto outros players estão apanhando aí, estão inclusive com EBITDA negativo, né? Em alguns produtos, né, que eles vendem aí no mercado, a gente consegue ter lucro, a gente consegue realmente voltar para patamares saudáveis, né, de realização de lucro, consegue pagar JCP e dividendo, né, para acionista e tudo mais. Então, acho que essa é a consideração, né. A gente tem visto movimentos muito interessantes, a gente vê o governo realmente se mexendo, tentando colocar melhorias em infraestrutura, com esses programas muito fortes, né, de construção civil. Então, tudo isso leva realmente a um aquecimento muito grande da parte da construção e a venda maior de produtos. Então, a gente está bem confiante de que nesse quarto trimestre a gente vai de uma forma positiva, especialmente 2024 é um ano que tem tudo para a gente realmente ter resultados muito interessantes, tá bom? Acho que é isso, viu, Rebeca, que a gente tem para falar, né, como a gente não pode dar muita guidance, né, com relação ao que está acontecendo, mas a gente fica muito orgulhoso de ver que
a gente consegue movimentar vários projetos estratégicos e fazer uma recuperação muito expressiva realmente do resultado da companhia, mesmo num mercado que ainda está escorregando bastante para chegar em resultado. Vitor, algum? Não? É só agradecer a presença de todos. Gente, obrigado. Vamos ver se a gente tem informações positivas para passar para vocês em breve aí, né? Estamos na expectativa de ter muita notícia boa para passar.